Durante anos, Adriane Galisteu foi vista pelo público como uma mulher forte, determinada e sempre pronta para enfrentar os desafios da vida diante das câmeras. Mas o que poucos imaginavam é que, longe dos holofotes, ela enfrentaria um dos momentos mais difíceis e delicados de sua trajetória. Uma doença inesperada acabou comprometendo sua mobilidade, gerando preocupação entre fãs e levantando uma série de especulações sobre seu verdadeiro estado de saúde. O assunto ganhou repercussão nacional e, por muito tempo, muitas perguntas ficaram sem resposta. Afinal, o que realmente aconteceu com Adriane Galisteu? Como ela enfrentou esse período tão complicado? E, principalmente, como ela está vivendo hoje após passar por uma situação que mudou completamente sua rotina? Neste vídeo, vamos revelar detalhes dessa história que emocionou milhares de pessoas, relembrar momentos marcantes de sua carreira, algumas das polêmicas que envolveram seu nome ao longo dos anos e mostrar como a apresentadora conseguiu encontrar forças para seguir em frente mesmo diante das adversidades. Você também vai descobrir declarações que surpreenderam seus admiradores e entender por que esse capítulo de sua vida continua despertando tanto interesse do público. Mas antes de continuar, já aproveite para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Essas ações são extremamente importantes porque ajudam o YouTube a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, permitindo que o canal continue trazendo histórias, curiosidades e informações que você não encontra em qualquer lugar. E se você não puder se inscrever agora, deixe pelo menos um comentário contando qual foi o detalhe mais surpreendente desta história para você. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a fortalecer nossa comunidade. Agora prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai conhecer fatos pouco comentados sobre a luta de Adriane Galisteu, os desafios que ela enfrentou durante esse período e algumas revelações que deixaram muita gente impressionada. E fique conosco até o final, porque a última revelação desta história é uma das mais impactantes de todas e pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da vida da apresentadora. Muito antes de se tornar uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil, Adriane Galisteu viveu uma infância marcada por desafios, dificuldades financeiras e momentos que ajudariam a moldar sua personalidade forte e determinada. Nascida em São Paulo, em 18 de abril de 1973, Adriane cresceu em um ambiente simples, longe do glamour e da fama que mais tarde fariam parte de sua vida. Como muitas famílias brasileiras da época, sua família enfrentava dificuldades para manter uma vida confortável, e desde muito cedo ela aprendeu o valor do esforço, da responsabilidade e da persistência. Sua mãe, Emma Galisteu, teve um papel fundamental em sua criação e se tornaria uma das figuras mais importantes de toda a sua trajetória. A relação entre mãe e filha sempre foi muito próxima, baseada em carinho, confiança e apoio mútuo. A realidade financeira da família nem sempre era fácil, e muitas vezes era necessário fazer sacrifícios para manter a casa funcionando. Apesar das limitações, ela costumava demonstrar uma personalidade alegre, comunicativa e cheia de energia, características que futuramente se tornariam uma de suas marcas registradas diante das câmeras. Desde pequena, Adriane gostava de chamar atenção, conversar com as pessoas e participar de atividades que lhe permitissem se expressar. Aqueles que conviveram com ela nessa época relatam que já era possível perceber sua desenvoltura e seu carisma natural. No entanto, por trás desse jeito extrovertido, existiam desafios que poucas pessoas conheciam. Um dos acontecimentos mais marcantes de sua juventude foi a perda de seu pai. A morte dele representou um golpe profundo para toda a família e obrigou Adriane a encarar a vida de uma forma muito diferente daquela que imaginava. A ausência paterna trouxe não apenas sofrimento emocional, mas também dificuldades práticas que impactaram diretamente o cotidiano da família. Sua mãe precisou assumir ainda mais responsabilidades para garantir a estabilidade da casa, enquanto Adriane observava de perto os sacrifícios necessários para superar aquele período tão complicado. Essa experiência acabou fortalecendo ainda mais o vínculo entre as duas. Ao longo dos anos, Adriane mencionou em diversas entrevistas a importância da mãe em sua vida, destacando sua coragem, sua determinação e sua capacidade de enfrentar adversidades sem perder a esperança. Inspirada por esse exemplo, Adriane começou a desenvolver uma mentalidade de luta e superação que a acompanharia por toda a vida. Ainda muito jovem,
Ela percebeu que precisava buscar oportunidades para ajudar financeiramente a família e construir um futuro melhor. Foi nesse contexto que surgiu seu interesse pelo mundo da moda. Sua beleza chamava a atenção naturalmente, e algumas pessoas próximas começaram a incentivá-la a participar de trabalhos como modelo. Inicialmente, aquilo parecia apenas uma possibilidade distante, mas aos poucos foi se transformando em uma oportunidade concreta. Adriane começou a realizar pequenos trabalhos, participar de sessões fotográficas e buscar espaço em um mercado extremamente competitivo. O início não foi fácil. Como acontece com muitos jovens que sonham em trabalhar no mundo da moda, ela enfrentou rejeições, críticas e momentos de insegurança. Entretanto, sua determinação falava mais alto. Cada dificuldade servia como combustível para continuar tentando. Ao contrário de muitas pessoas que desistem diante dos primeiros obstáculos, Adriane enxergava os desafios como parte do caminho para alcançar seus objetivos. Essa postura ajudou a construir a mulher resiliente que mais tarde conquistaria o público brasileiro. Durante a adolescência, ela passou a dividir seu tempo entre os compromissos profissionais e as responsabilidades pessoais. Enquanto muitas jovens de sua idade estavam apenas preocupadas com a escola ou com atividades de lazer, Adriane já carregava preocupações relacionadas ao trabalho e ao futuro da família. Essa necessidade de amadurecer rapidamente contribuiu para o desenvolvimento de sua independência. Com o passar dos anos, ela começou a conquistar mais oportunidades profissionais e a perceber que poderia transformar sua aparência, seu carisma e sua determinação em uma carreira sólida. No entanto, nada acontecia da noite para o dia. Cada conquista era resultado de muito esforço e dedicação. Ao mesmo tempo, ela continuava enfrentando desafios emocionais relacionados à perda do pai e às dificuldades financeiras vividas pela família. Essas experiências deixaram marcas profundas, mas também ajudaram a desenvolver uma força interior que se tornaria uma de suas principais características. Muitos anos depois, já famosa, Adriane relembrou diversos momentos dessa fase da vida e destacou como as dificuldades enfrentadas na juventude foram essenciais para sua formação pessoal. Segundo ela, as experiências vividas naquela época ensinaram lições valiosas sobre humildade, gratidão e perseverança. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas se identificam com sua história. Apesar de alcançar fama, sucesso e reconhecimento nacional, Adriane nunca esqueceu suas origens nem os obstáculos que precisou superar para chegar onde chegou. Muito antes de se tornar uma das apresentadoras mais conhecidas do Brasil, Adriane era apenas uma jovem paulistana que sonhava em conquistar seu espaço no mundo da moda e da televisão. Naquela época, ela já chamava a atenção por sua beleza marcante, sua personalidade espontânea e sua forma descontraída de se comunicar. Diferentemente de muitas modelos que seguiam um padrão mais reservado, Adriane possuía uma energia vibrante que fazia com que se destacasse em qualquer ambiente. Aos poucos, começou a participar de campanhas publicitárias, ensaios fotográficos e eventos ligados ao universo da moda. Embora estivesse construindo uma carreira promissora, seu nome ainda era pouco conhecido pelo grande público. Tudo começou a mudar no início da década de 1990, quando sua imagem passou a aparecer com mais frequência em revistas e programas de entretenimento. O mercado publicitário enxergava nela um enorme potencial, não apenas pela aparência, mas também pela naturalidade com que se comunicava diante das câmeras. Enquanto muitas modelos eram vistas apenas como rostos bonitos, Adriane demonstrava possuir carisma suficiente para conquistar a atenção do público. Nos anos seguintes, passou a receber convites para participar de programas de televisão, eventos e campanhas publicitárias. Sua desenvoltura diante das câmeras chamou a atenção de produtores e executivos do meio artístico. Ela possuía algo que não podia ser ensinado: autenticidade. Enquanto muitas celebridades tentavam controlar cada palavra que diziam, Adriane falava de forma espontânea e direta, característica que conquistou o público. Sua transição para a televisão aconteceu de forma gradual, mas consistente. Em pouco tempo, deixou de ser vista apenas como uma personalidade ligada ao universo das celebridades e passou a construir uma identidade profissional própria. Como apresentadora, demonstrava naturalidade, bom humor e uma capacidade rara de improvisar. Essas qualidades abriram portas em diversas emissoras.
Ao longo dos anos, ela comandou programas de entretenimento, reality shows, entrevistas e atrações voltadas para diferentes públicos. Sua presença na televisão tornou-se cada vez mais frequente, consolidando sua imagem como comunicadora. Paralelamente, Adriane também se transformou em uma figura muito procurada pelo mercado publicitário. Marcas de diversos segmentos queriam associar seus produtos à imagem da apresentadora, que transmitia modernidade, confiança e proximidade com o público. Essa fase foi importante para fortalecer sua independência financeira e provar que possuía valor próprio dentro do mercado de entretenimento. Apesar do sucesso crescente, a caminhada não foi livre de obstáculos. Ao longo dos anos, Adriane enfrentou críticas relacionadas à sua aparência, à sua vida pessoal e até mesmo à sua competência profissional. Muitos julgamentos eram alimentados pela enorme exposição que acompanhava sua carreira. Em vez de se deixar abater, ela utilizava essas situações como combustível para continuar trabalhando. Sua capacidade de enfrentar críticas e seguir em frente tornou-se uma das características mais admiradas por seus fãs. Outro fator importante para sua consolidação foi a forma como se conectava com o público feminino. Adriane frequentemente compartilhava experiências pessoais, desafios e reflexões sobre relacionamentos, carreira e autoestima. Essa proximidade fazia com que muitas pessoas se identificassem com sua história. Ela não tentava transmitir uma imagem de perfeição. Pelo contrário, falava abertamente sobre erros, dificuldades e aprendizados. Isso ajudou a construir uma relação de confiança com seus admiradores. Tornou-se uma profissional respeitada no meio artístico, conquistando espaço através do talento e da perseverança. Sua carreira passou a ser marcada por diferentes fases, cada uma delas demonstrando sua capacidade de adaptação. Em um mercado extremamente competitivo, onde muitas personalidades desaparecem rapidamente, ela conseguiu permanecer relevante durante décadas. Embora Adriane já estivesse construindo sua carreira como modelo no início da década de 1990, foi a partir de seu envolvimento com o tricampeão mundial de Fórmula 1 que seu nome passou a ser conhecido em todo o país. O relacionamento entre os dois aconteceu em um momento muito especial da vida de Senna, que já era uma celebridade internacional, admirado por milhões de pessoas dentro e fora do Brasil. Segundo relatos da própria Adriane em diversas entrevistas ao longo dos anos, o encontro entre eles aconteceu de forma relativamente simples, mas a conexão foi imediata. Apesar da diferença de idade e dos estilos de vida aparentemente distintos, ambos encontraram afinidades que rapidamente transformaram a amizade em um relacionamento amoroso. Naquela época, Ayrton Senna já era uma figura mundialmente conhecida, acostumada à pressão da mídia e à responsabilidade de representar o Brasil nas pistas. Adriane, por sua vez, ainda estava no início da vida adulta e começava a descobrir os desafios da fama. Mesmo assim, os dois passaram a compartilhar momentos importantes e construíram uma relação que, embora tenha durado poucos meses, deixaria marcas profundas para o resto da vida. Com o passar do tempo, o casal passou a ser acompanhado de perto pela imprensa. Fotografias, entrevistas e aparições públicas despertavam enorme interesse do público. Muitos fãs viam Adriane como alguém capaz de trazer leveza e felicidade à rotina intensa do piloto. Pessoas próximas relataram que Senna parecia viver uma fase positiva de sua vida pessoal e demonstrava grande carinho pela jovem modelo. Em entrevistas concedidas anos depois, Adriane relembrou diversos momentos que viveu ao lado do piloto, descrevendo-o como uma pessoa extremamente disciplinada, dedicada ao trabalho e ao mesmo tempo muito carinhosa em sua vida privada. Segundo ela, longe das câmeras existia um homem diferente daquele competidor determinado que o público costumava ver aos domingos. Era alguém que valorizava a família, os amigos e os momentos simples do cotidiano. Diversas vezes Adriane contou histórias sobre viagens, conversas e planos que os dois faziam para o futuro. Essas lembranças acabaram se tornando ainda mais emocionantes após os acontecimentos que mudariam para sempre a história dos dois. No início de 1994, Ayrton Senna iniciava mais uma temporada da Fórmula 1 cercado de expectativas. Como sempre acontecia, milhões de brasileiros acompanhavam suas corridas e depositavam nele a esperança de novas conquistas. No entanto, o destino reservava um desfecho trágico que ninguém poderia imaginar. Em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, realizado no circuito de Imola, na Itália,
Ayrton Senna sofreu um grave acidente enquanto liderava a corrida. O impacto foi extremamente severo e poucas horas depois, o mundo recebeu a notícia de sua morte. Para Adriane Galisteu, entretanto, a tragédia possuía uma dimensão ainda mais dolorosa. Além de assistir à morte de um ídolo nacional, ela estava perdendo o homem que amava. Na época, tinha apenas 21 anos de idade e precisou lidar com um sofrimento imenso sob os olhos atentos da imprensa mundial. Enquanto tentava processar emocionalmente a perda, encontrava-se no centro de uma cobertura midiática sem precedentes. Ao longo das décadas, ela continuou demonstrando enorme respeito pela trajetória do piloto e frequentemente destacou a influência que ele teve em sua formação pessoal. Segundo a apresentadora, o convívio com Senna ensinou lições valiosas sobre disciplina, foco, determinação e responsabilidade. Mesmo após tantos anos, é possível perceber que as lembranças daquele relacionamento continuam presentes em sua vida. Diversas vezes ela declarou que a perda deixou marcas permanentes e que certos momentos jamais serão esquecidos. Depois de anos vivendo sob os holofotes, enfrentando relacionamentos amplamente comentados pela imprensa, lidando com críticas constantes e carregando o peso da exposição pública desde muito jovem, Adriane encontrou nessa fase uma nova perspectiva sobre felicidade, estabilidade e realização pessoal. Durante boa parte de sua juventude, sua vida amorosa esteve frequentemente estampada em revistas, programas de televisão e jornais de celebridades. A intensidade de sua relação com Ayrton Senna fez com que seu nome passasse a ser associado permanentemente à história do piloto, algo que por muitos anos influenciou a forma como o público enxergava sua trajetória. Entretanto, conforme o tempo passou, Adriane demonstrou que desejava construir sua própria identidade, independente de qualquer relacionamento do passado. Depois de viver diferentes experiências amorosas e enfrentar algumas decepções, ela acabou encontrando estabilidade ao lado do empresário Alexandre Iodice. O relacionamento dos dois chamou a atenção desde o início, mas de maneira diferente das histórias anteriores que marcaram sua vida. Havia uma sensação de maturidade, cumplicidade e tranquilidade que conquistou muitos admiradores da apresentadora. Com o passar do tempo, o namoro se fortaleceu e mostrou que ambos compartilhavam valores semelhantes, especialmente em relação à importância da família. Em novembro de 2010, Adriane e Alexandre oficializaram a união em uma cerimônia bastante comentada pela imprensa brasileira. O casamento representou não apenas uma nova etapa sentimental, mas também o início de um período que mudaria completamente a forma como Adriane encarava a vida. Naquele momento, ela já era uma mulher experiente, com uma carreira consolidada e inúmeros desafios superados, mas ainda havia um sonho que desejava realizar: tornar-se mãe. Pouco tempo depois do casamento, nasceu Vitório, filho do casal, um acontecimento que transformou profundamente sua rotina, suas prioridades e até mesmo sua visão sobre o futuro. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, Adriane revelou que a maternidade foi uma das experiências mais intensas e emocionantes que já viveu. Segundo ela, nenhuma conquista profissional, prêmio ou reconhecimento público conseguiu se comparar ao sentimento de segurar o filho nos braços pela primeira vez. A chegada de Vitório trouxe uma felicidade que ela descreve como indescritível e marcou o início de uma fase repleta de descobertas. Como acontece com muitas mães, Adriane precisou aprender a equilibrar as responsabilidades da carreira com os desafios da criação de um filho. Acostumada a uma agenda intensa, gravações, eventos e viagens, ela passou a reorganizar completamente sua rotina para garantir que pudesse participar ativamente do crescimento da criança. Esse processo nem sempre foi simples. Em diversas ocasiões, ela comentou que sentia culpa quando precisava ficar longe do filho por compromissos profissionais, mas também compreendia a importância de continuar desenvolvendo sua carreira. Com o tempo, encontrou maneiras de equilibrar essas duas dimensões da vida, tornando-se um exemplo para muitas mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Outro aspecto frequentemente destacado por Adriane é a parceria construída com Alexandre Iodice dentro da família. Segundo seus relatos, o marido sempre teve um papel ativo na criação de Vitório, compartilhando responsabilidades e participando das decisões importantes relacionadas ao filho. Essa parceria contribuiu para fortalecer ainda mais o relacionamento do casal e criar um ambiente familiar baseado no diálogo, no respeito e na cooperação.
Em um universo onde muitas celebridades enfrentam dificuldades para manter relacionamentos duradouros devido à pressão da fama e da exposição pública, Adriane e Alexandre conseguiram construir uma união relativamente estável, algo admirado por muitos fãs. Ao longo dos anos, Adriane também compartilhou momentos divertidos e emocionantes envolvendo a convivência familiar. Se antes suas principais preocupações estavam relacionadas ao trabalho e à carreira, hoje ela afirma que seu maior objetivo é ver o filho crescer saudável, feliz e preparado para enfrentar os desafios da vida. Outro ponto interessante é que Adriane nunca tentou transmitir a imagem de uma maternidade perfeita. Pelo contrário, em diferentes entrevistas ela falou abertamente sobre inseguranças, dificuldades e desafios que enfrentou ao longo dessa jornada. Essa sinceridade fez com que muitas mães se identificassem com seus relatos, fortalecendo ainda mais sua conexão com o público. Ao abordar temas como educação, limites, responsabilidades e convivência familiar, Adriane costuma compartilhar experiências reais, mostrando que mesmo pessoas famosas enfrentam dúvidas e desafios semelhantes aos de qualquer família. Conforme os anos passaram, a família construída por Adriane Galisteu tornou-se uma das bases mais importantes de sua vida. Em diversos momentos difíceis, incluindo problemas de saúde, pressões profissionais e críticas recebidas na mídia, foi justamente o apoio do marido e do filho que lhe deu forças para seguir em frente. Ela própria já afirmou que a família funciona como seu porto seguro, um lugar onde pode encontrar equilíbrio independentemente do que esteja acontecendo em sua carreira. No entanto, por trás dos sorrisos diante das câmeras e da rotina intensa de trabalho, Adriane também enfrentou momentos delicados relacionados à sua saúde, experiências que a fizeram refletir sobre suas prioridades e enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Como acontece com muitas pessoas que vivem em ritmo acelerado, ela precisou aprender que o corpo possui limites e que ignorar sinais de desgaste pode trazer consequências inesperadas. Um dos períodos mais difíceis ocorreu quando passou a enfrentar fortes dores que afetaram significativamente sua mobilidade e comprometeram atividades simples do dia a dia. Para alguém acostumada a uma rotina dinâmica, repleta de compromissos profissionais, viagens, gravações e eventos, perceber que caminhar normalmente já não era tão fácil representou um enorme desafio emocional. O problema gerou preocupação entre seus fãs e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e em diversos veículos de comunicação. Muitas especulações começaram a surgir, aumentando ainda mais a pressão sobre a apresentadora. Em diferentes entrevistas, Adriane relatou que lidar com a dor física foi apenas uma parte da batalha. O impacto emocional causado pela situação também foi bastante significativo. Afinal, quando uma pessoa ativa se vê limitada por questões de saúde, é natural que surjam sentimentos como insegurança, ansiedade e preocupação com o futuro. Em alguns momentos, ela precisou interromper compromissos profissionais e reduzir o ritmo de trabalho para priorizar a recuperação. Essa mudança brusca de rotina não foi simples. Acostumada a estar constantemente em movimento, Adriane precisou aprender a respeitar o tempo do próprio corpo e aceitar que determinadas situações fogem completamente do nosso controle. Durante esse período, ela recebeu o apoio da família, especialmente do marido Alexandre Iódice e do filho Vitório, que estiveram ao seu lado nos momentos mais delicados. Em diversas ocasiões, a apresentadora destacou a importância desse suporte emocional para enfrentar os desafios impostos pela condição de saúde. Ter pessoas próximas oferecendo carinho, compreensão e incentivo fez toda a diferença em sua recuperação. Ao mesmo tempo, Adriane também passou a compartilhar parte dessa experiência com seus seguidores, demonstrando vulnerabilidade e mostrando um lado mais humano que muitas vezes fica escondido por trás da imagem pública das celebridades. Essa sinceridade acabou aproximando ainda mais o público, já que muitas pessoas se identificaram com as dificuldades enfrentadas por ela. Afinal, problemas de saúde fazem parte da vida de qualquer pessoa, independentemente da fama ou da condição financeira. Outro aspecto importante desse período foi o aprendizado relacionado aos cuidados preventivos. Em entrevistas, Adriane comentou sobre a importância de prestar atenção aos sinais do corpo e buscar ajuda médica sempre que necessário. Muitas vezes, a correria do dia a dia leva as pessoas a ignorarem dores, desconfortos e sintomas que podem indicar problemas mais sérios.
Sua experiência serviu como alerta para milhares de admiradores que acompanham sua trajetória. Além das limitações físicas, houve momentos em que a apresentadora precisou lidar com a exposição pública de sua situação. Quando uma figura conhecida enfrenta dificuldades, inevitavelmente surgem comentários, especulações e até mesmo informações incorretas circulando pela internet. Administrar tudo isso enquanto tenta se recuperar pode ser extremamente desgastante. Mesmo assim, Adriane procurou manter uma postura positiva, focando na recuperação e evitando alimentar rumores. Essa atitude foi elogiada por muitos fãs, que admiraram sua coragem diante das adversidades. Com o passar do tempo, ela começou a apresentar sinais de melhora e retomou gradualmente suas atividades. No entanto, a experiência deixou marcas importantes em sua forma de encarar a vida. Em diversas declarações, Adriane afirmou que passou a valorizar ainda mais os momentos ao lado da família e a importância de cuidar da saúde física e mental. Muitas vezes, situações difíceis acabam funcionando como um ponto de virada, levando as pessoas a reavaliar prioridades e fazer mudanças significativas em seus hábitos. No caso dela, esse período parece ter reforçado a necessidade de buscar equilíbrio entre a carreira e o bem-estar pessoal. Além dos desafios físicos, Adriane também enfrentou outros momentos complicados ao longo da vida que impactaram sua saúde emocional. A perda precoce de Ayrton Senna, por exemplo, foi uma experiência profundamente traumática que deixou marcas duradouras. Embora esse episódio tenha ocorrido há muitos anos, ela já comentou em entrevistas sobre como precisou encontrar forças para seguir em frente após viver uma tragédia tão dolorosa sob os olhos do mundo inteiro. Ao longo da carreira, também enfrentou críticas, julgamentos públicos e períodos de intensa pressão profissional, situações que naturalmente afetam o equilíbrio emocional de qualquer pessoa. Apesar de todas essas dificuldades, Adriane sempre demonstrou uma impressionante capacidade de superação. Sua trajetória é marcada por inúmeros momentos em que precisou recomeçar, enfrentar obstáculos e provar sua força diante das adversidades. Possivelmente seja justamente essa combinação de fragilidade e determinação que faz com que tantas pessoas se identifiquem com sua história. Ela não tenta transmitir a imagem de alguém perfeito ou imune aos problemas da vida. Pelo contrário, ao compartilhar suas dificuldades, mostra que todos enfrentam desafios e que pedir ajuda ou reconhecer limitações não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Depois de enfrentar perdas dolorosas, relacionamentos expostos ao julgamento público, críticas da imprensa, desafios profissionais e problemas de saúde que chegaram a preocupar seus fãs, a apresentadora parece ter encontrado um equilíbrio que durante muitos anos buscou construir. Aos olhos do público, ela continua sendo uma das mulheres mais conhecidas da televisão brasileira, mas quem acompanha sua rotina atual percebe uma Adriane mais madura, mais consciente de suas prioridades e muito mais focada em sua família e bem-estar pessoal. Embora continue trabalhando e mantendo uma agenda profissional ativa, ela frequentemente demonstra que a vida hoje possui um significado diferente daquele que tinha quando era uma jovem modelo tentando conquistar espaço ou quando se tornou uma celebridade nacional após viver um dos relacionamentos mais comentados da história do Brasil. Ao longo dos últimos anos, Adriane passou a compartilhar mais momentos de sua vida pessoal com os seguidores nas redes sociais. Nessas publicações, é possível observar uma mulher que valoriza cada vez mais o tempo ao lado do marido Alexandre Iódice e do filho Vitório, que se tornou uma das figuras mais importantes de sua vida. Em diversas entrevistas, ela já declarou que a maternidade transformou completamente sua maneira de enxergar o mundo. Segundo a própria apresentadora, tornar-se mãe trouxe novas responsabilidades, novos medos e também uma nova perspectiva sobre felicidade. Se em outros momentos de sua trajetória o sucesso profissional ocupava praticamente todo o seu foco, hoje ela deixa claro que busca equilibrar carreira e vida familiar de uma forma muito mais saudável. Esse equilíbrio, entretanto, não surgiu da noite para o dia. Adriane passou décadas convivendo com uma intensa exposição pública. Desde muito jovem, sua vida foi analisada, julgada e comentada por milhões de pessoas. Poucas celebridades brasileiras viveram uma exposição tão intensa quanto ela. Por esse motivo, a apresentadora já revelou que aprendeu a lidar com críticas de maneira diferente. Atualmente, demonstra muito mais tranquilidade diante de comentários negativos ou polêmicas que eventualmente surgem nas redes sociais.
Em vez de responder impulsivamente, costuma adotar uma postura mais serena, mostrando que a experiência acumulada ao longo dos anos lhe ensinou importantes lições sobre fama e reputação. Outro aspecto que chama a atenção na Adriane Galisteu de hoje é sua preocupação com a saúde. Depois de enfrentar problemas físicos que chegaram a comprometer sua mobilidade e geraram preocupação entre os fãs, ela passou a falar mais abertamente sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. A apresentadora já comentou que determinadas experiências serviram como um alerta importante para desacelerar e prestar mais atenção aos sinais do próprio organismo. Acostumada a uma rotina intensa de gravações, compromissos e viagens, precisou adaptar hábitos e rever algumas prioridades. Muitas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que alguém tão ativo e aparentemente cheio de energia também precisou lidar com limitações físicas e períodos de recuperação. Essa situação acabou aproximando ainda mais Adriane do público, pois mostrou um lado vulnerável que muitas vezes não aparece nas telas da televisão. Além da preocupação com a saúde física, ela também demonstra valorizar cada vez mais o equilíbrio emocional. Em entrevistas recentes, a apresentadora já falou sobre o impacto que determinadas experiências tiveram em sua vida e sobre a importância do autoconhecimento. Depois de tantos anos vivendo sob os holofotes, Adriane parece compreender melhor quem ela é e o que realmente deseja para o futuro. Essa maturidade pode ser percebida na forma como fala sobre o passado. Temas que antes poderiam gerar desconforto ou emoção excessiva hoje são abordados com serenidade e reflexão. Isso inclui capítulos extremamente marcantes de sua história, como a perda de Ayrton Senna, um acontecimento que mudou completamente sua vida quando ela ainda era muito jovem. Durante muitos anos, esse episódio esteve presente em praticamente todas as entrevistas concedidas pela apresentadora. Atualmente, embora continue reconhecendo a importância daquele relacionamento em sua trajetória, ela demonstra estar em paz com essa parte de sua história e prefere concentrar suas energias no presente e no futuro. No campo profissional, Adriane também continua mostrando sua capacidade de reinvenção. Ao longo das décadas, ela conseguiu transitar por diferentes áreas do entretenimento, atuando como modelo, atriz, apresentadora e empresária. Essa versatilidade permitiu que permanecesse relevante mesmo em um mercado extremamente competitivo. Hoje, continua participando de projetos na televisão e mantendo forte presença digital. Suas redes sociais se tornaram uma extensão importante de sua carreira, permitindo contato direto com admiradores e oferecendo uma visão mais próxima de sua rotina. Esse relacionamento com o público é algo que Adriane valoriza muito. Frequentemente, ela compartilha momentos simples do cotidiano, viagens em família, celebrações especiais e reflexões sobre a vida. No entanto, é justamente essa capacidade de superar adversidades que faz com que tantas pessoas se identifiquem com sua história. Hoje, ela é vista não apenas como uma celebridade, mas como uma mulher que enfrentou situações complexas e encontrou forças para seguir em frente. Essa imagem de resiliência continua sendo uma das características mais admiradas por seus fãs. Ao observar a Adriane Galisteu atual, é possível perceber alguém que aprendeu a valorizar os momentos simples, que compreende a importância da família, que busca cuidar melhor da saúde e que continua encontrando novos caminhos para crescer profissionalmente. Sua vida hoje parece ser resultado de todas as experiências acumuladas ao longo dos anos, das alegrias e das dores, dos sucessos e dos fracassos, dos aplausos e das críticas. Talvez seja justamente por isso que ela continua despertando tanto interesse do público. Sua história não é apenas a história de uma famosa apresentadora de televisão, mas também a história de uma mulher que precisou se reinventar inúmeras vezes para continuar seguindo em frente. E é essa combinação de força, vulnerabilidade, experiência e autenticidade que faz com que Adriane Galisteu permaneça relevante e admirada até os dias atuais. E assim chegamos ao final desta história que mostra um lado de Adriane Galisteu que muitas pessoas não conheciam. Depois de enfrentar desafios de saúde que chegaram a comprometer sua mobilidade, a apresentadora mostrou mais uma vez sua força, determinação e capacidade de superação. Sua trajetória é uma prova de que, mesmo diante dos momentos mais difíceis, é possível encontrar forças para seguir em frente, recomeçar e valorizar ainda mais a vida, a família e cada conquista do dia a dia. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te surpreendeu nesta história?
Você já conhecia os desafios que Adriane Galisteu enfrentou nos últimos anos? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque eu adoro acompanhar a opinião de vocês e saber o que acharam do vídeo. Se este conteúdo foi interessante para você, aproveite para deixar o seu gostei. Esse simples gesto ajuda muito o canal a crescer e faz com que o YouTube recomende nossos vídeos para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias, curiosidades e revelações que trazemos aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e fazer parte desta comunidade. E antes de sair, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você também vai gostar, porque ele traz uma história igualmente interessante, emocionante e cheia de detalhes surpreendentes que vão prender sua atenção do começo ao fim. Até o próximo vídeo.